Olá pessoal, dando continuidade à aula passada. Nessa aula a gente vai estar vendo perspectiva com dois pontos de fuga. Vamos lá então? Vamos fazer então a nossa linha. Nossa linha do horizonte. A abreviação dela é LH. Só que agora a gente vai criar dois pontos, né? Então nós temos o PF, ponto de fuga 1, PF 2. Então, através desses pontos aqui, ó, a gente vai fazer linhas, só que nesse caso aqui, ó, elas se encontram essas linhas. Então, se eu tivesse a parte de um cubo, deixa eu só apagar essa parte. Então, ele seria dessa forma. Já vou fazer aqui uma linha e ela vai se encontrar com esse ponto aqui, ó. Tanto essa parte quanto essa outra aqui, ó, vão se encontrar. E vou fazer aqui a parte do fechamento das laterais. Só que agora vai ser em sentido contrário. Esse ponto, essa extremidade vai se interligar com esse ponto. E essa outra extremidade vai interligar com esse ponto aqui, ó. Então aqui eu tenho, ó, a parte superior do meu cubo, ó. Então agora eu tenho duas visões, essa daqui como se fosse de um ponto de fuga só, essa outra aqui também, que é de um ponto de fuga só, e esse daqui que já mostra a profundidade dos dois lados aqui, ó. Tanto essa parte ela vai diminuindo para essa direção, quanto esse outro vai diminuindo para essa outra direção aqui, ó. Aí no caso é uma perspectiva de dois pontos de fuga. A gente pode fazer ele também como se fosse aqui no centro, que nesse caso agora a gente consegue visualizar, não precisa ser um cubo de vidro, né? Então aqui, ó, só que diferente desse de baixo, ele só tem a profundidade de um ponto aqui, ó, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, mas o cubo completo ele tá em dois pontos de fuga. E a parte de cima, que a gente vai fazer também, ó. E agora os outros extremos eles se juntam, ó, com essas extremidades aqui, ó. Então aqui é a visão aérea do nosso cubo, certo? Fazer aqui linhas para visualizar ele de maneira mais clara, essa parte, ó. Então a gente tem profundidades diferentes e é importante que a gente saiba trabalhar ele das três formas diferentes. E também é importante a gente não só botar ele mais ou menos no centro, mas também fazer ele um pouquinho mais pro lado, ó. Olha essa visão aérea aqui que eu tenho, ó. Então, de um lado eu tenho esse ponto, desse outro aqui eu tenho esse outro, ó.
Então é isso. Agora a gente pode fazer também agora com a parte do círculo. Agora aqui vai para um lado, aqui vai para o outro. Aqui eu já fiz direto, né? Vindo daqui para cá, mas geralmente eu escolho aqui o ponto e depois de versículo. Tanto faz essa parte, né? Mas depende, se você já quiser um dos dois lados tendo o mesmo diâmetro, é só pegar essa distância daqui para cá e bota. Que no caso, acho que não é a minha intenção, não, mas vai ter que ser por conta do que eu vou fazer aqui um círculo aqui para vocês. Deixa eu aqui prender aqui minha folha. Vou ter uma perspectiva um pouquinho mais desafiadora. Então tem essa distância aqui, ó. Então aqui ele vem para cá, para esse ponto, e aqui já continua a mesma coisa. Então aqui eu tenho, ó, meus pontos extremos de um lado. Aqui eu tenho também o X. E aqui desse ponto eu tenho que interligar essa linha aqui, ó. Eu até se encaixa com essa. Então tem isso daqui, ó. Então nesse caso aqui é como se ele fizesse assim, ó. A parte de vários círculos aqui, ó. Superior, lateral. Aí se fosse para fazer um outro aqui inteiro, ele teria que pegar vários pontos, tanto de um lado quanto do outro, e faria aqui um cubo completo, um cubo perfeito, né, através desse quadrado. Ele teria que ver os eixos, né? São esses pontos aqui assim, ó. Frontal e lateral. Então teria que ver esses eixos aqui, ó. Tanto esse quanto esse outro. Aí por último esse daqui, ó. Então aí teria a esfera perfeita, né? Nesse caso da perspectiva em si. Bom, e foi isso. Nossa aula de perspectiva com 2 pontos de fuga foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente a gente pede para vocês curtir nossa página, compartilhar, que ajuda bastante para a gente continuar criando mais conteúdos desse tipo para vocês, né? E pedimos a ajuda de vocês. Não se esqueçam novamente, dá like, compartilhem, ativem o sininho, né, para vocês receberem as notificações de novos conteúdos que chegarem, e nos vemos na próxima aula. Fui!